tá? No mínimo 5 questões vão aparecer, mas elas não ficam restritas em linguagens, códigos e tecnologias. Por quê? A prova do Enem, ela é interdisciplinar. Então, muitas vezes você vai encontrar uma questão de arte dialogando com história, geografia, filosofia, com alguma matéria de humanas. E isso é natural, literatura, tá? Então, a gente precisa estar atento ao que eles estão nos comunicando. Quando a gente fala em arte, o que a gente percebe? Que a arte é um elemento definidor da identidade de um povo e de uma cultura. A maneira deles se expressarem, tá? Então, eu tenho ali uma forma de discurso que vai mostrar para nós como eles estão se comunicando, qual é o questionamento, qual é a provocação e reflexão, tá? Bom, o que mais cai no Enem? Os dois temas que mais aparecem no Enem, vanguardas europeias e arte contemporânea, tá? Vou falar sobre as duas com vocês já já. Atenção, muita atenção, eu coloquei nessa introdução para a gente não esquecer, para a gente ter muita atenção com as legendas, as fontes e as referências que vão aparecer no enunciado. Muitas vezes as questões do Enem aparecem com 2 tipos de texto. Um é um texto escrito e outro é um texto através de uma imagem. E eles se correlacionam. E se você tiver atenção na interpretação, aquele contexto vai facilitar para que você entenda o que está sendo comunicado para você, tá? Então a referência. Por isso que a gente sempre a vida toda disse, você tem que procurar saber em que momento foi criada aquela arte, com qual objetivo, qual era o contexto histórico, político, social e econômico da época. Tudo isso vai influenciar na forma como a gente vai entender determinada arte, seja pintura, escultura, literatura ou música, qualquer tipo de arte, tá? Bom, coloquei aqui para vocês o seguinte, como a arte se apresenta no Enem. Primeiro ponto, busca compreender fenômenos contemporâneos. O contemporâneo é o que a gente está vivendo, tá? E muitas das coisas que a gente encontra no Enem são o diálogo entre o contemporâneo e o passado. Eles fazem essa relação. Então, estar atento a isso é muito importante. Outro ponto, estar atento à cultura popular e erudita. Pensando que cultura é sempre no plural. Então, a gente está falando de diversas culturas, já que eu disse que a arte é um elemento definidor da identidade de um povo. A cultura popular, como todos nós sabemos, está ligada às tradições de um povo. É mais acessível. E a cultura erudita é aquela que busca uma técnica mais rebuscada. Como, por exemplo, se você estiver analisando um samba, você está mais ligado à cultura popular. Se você está analisando uma ópera, você está mais ligada à cultura erudita. Embora elas possam se complementar, tá? A gente já tem falado sobre isso há algum tempo. Quando a gente fala em arte, religiosidade e misticismo, arte no Brasil. E aí pensar no que, por exemplo, barroco mineiro, o barroco brasileiro. Quando a gente fala em barroco, a gente sabe que o barroco surgiu lá na Europa, século XVI, como uma resposta às reformas protestantes, uma resposta da igreja, que quer o quê? Reconquistar os seus fiéis. Mas chega no Brasil, no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, quando Minas Gerais está bombando com a mineração, e o barroco tem uma função muito específica também, que é conquistar cada vez mais esse número de fiéis, tá? Então é uma ideia de catequização. E o que a gente encontra no Brasil? Um grande nome, Ali Jardim, né? Trabalha com a pedra-sabão, tem algumas particularidades. O adorno feito com o ouro, né? As igrejas do barroco são todas permeadas e adornadas com ouro, o que é a luxuosidade, a ostentação, que aliás contrasta muito com o que Cristo pregou, de humildade, amor e tudo mais, né? Então, atenção aí ao barroco brasileiro, que é uma questão importante, tá? Arte e cultura no Brasil como diversidade. É claro que a gente não fica só no barroco. Ano passado, por exemplo, embora não aparecesse há muito tempo, aparece uma questão sobre romantismo no Brasil, com a imagem de uma indígena, né, Iracema, ligada à arte e à literatura, a arte como artes plásticas e a literatura, e sempre qual é a visão que eles tentam passar, a valorização do herói nacional, a valorização de um momento histórico, né? Só que a gente sabe que os povos indígenas foram registrados pelo olhar do europeu como selvagens, como inferiores, as mulheres como submissas. Então ter sempre essa percepção. Quem é que fez a pintura? É o colonizador? Foi o colonizado? Quem está sendo representado? Pelo olhar de quem? Tudo isso faz total diferença, tá? E há uma diversidade, inclusive, de materiais, principalmente na arte contemporânea, que é o que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Por favor, Bruno, pode passar para mim. Sempre pensar nisso aqui, só que eu vou passar
nós sabemos que didaticamente a história ela é dividida em pré-história, idade antiga, medieval, contemporânea, moderna, contemporânea. Didaticamente, porque é claro que não foi, terminou um período e começou o outro, todos os espaços ao mesmo tempo, tá? Mas didaticamente essa divisão é feita. E aí o que a gente poderia pensar? Se você souber contexto geral, você já consegue interpretar melhor. Por exemplo, quando a gente pensa em pré-história, lembra da arte rupestre, né? O registro feito nas rochas, nas cavernas, que era uma forma de comunicação e de registro do cotidiano. Duas palavras fundamentais na arte rupestre. O registro do cotidiano, né? Então, cotidiano e ritual. Por quê? Muitas vezes o registro que eles faziam sobre a caça era uma forma de determinar que aquela caça seria concretizada. Então, existe o cotidiano e o ritual ali como grandes características da arte rupestre. A maneira como a mulher era vista, vendo de Willendorf, né? A domínio da fertilidade, né? O mais importante era a reprodução, né? Então, a mulher sendo vista como aquela que ela deve servir à propagação da humanidade, tudo mais. A gente já falou sobre isso muitas vezes também, tá? Quando a gente fala da Idade Antiga, gregos e romanos, mas também pensar na Antiguidade Oriental, Egito, né? Ligada à arte africana, inclusive. Então a gente pensar assim, os gregos buscando equilíbrio, harmonia, simetria, né? Perfeição. Os romanos têm muito dos gregos, mas eles buscam um pouquinho mais de detalhamento, tanto é que eles se preocupam com os detalhes das roupas, dos imperadores, das esculturas, coisa que os gregos já não tinham, porque os gregos prezavam mais pela ideia do antropocentrismo, do hedonismo, a valorização do nu, né? Então a gente tem algumas particularidades importantes. Quando a gente fala do Egito, lembrar que existe uma hierarquia para isso. Embora na arte, tá? Não existe hierarquia. Não tem uma arte que é melhor do que a outra. Tudo é arte. O que vai importar é a valorização que ela vai receber, inclusive da interação com o espectador ou não, né? Se é uma arte para ser observada ou uma arte que é mais provocativa. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas na arte egípcia existia uma hierarquia, tanto com relação às cores, quanto com relação ao tamanho das pessoas. Os faraós eram feitos sempre de tamanho maior do que as pessoas comuns, tá? Então isso é importante, a lei da frontalidade, né? Eles estão sempre estáticos, às vezes virados de lado, mas o olhar sempre inteiro virado para nós. Então existem algumas características que a gente precisa relembrar. Então aí o conteúdo acaba importando, mas provavelmente o enunciado vai te dar, né, uma indicação de qual é o caminho para a resposta, tá? Quando a gente fala em Idade Média, a gente pensar na religiosidade, né? O controle da Igreja Católica sobre a educação e o conhecimento restrito a esse clero. E aí lembrar, por exemplo, Notre Dame, a arquitetura gótica, né? Que é uma questão atual, houve um incêndio em Notre Dame. Então, assim, pensar na atualidade e passado dialogando. Idade Moderna, pensar no Renascimento, né? Eu tenho o Renascimento da Antiguidade Clássica, o antropocentrismo, racionalismo, todos aqueles valores renascentistas, como Botticelli, Michelangelo, Da Vinci, Donatello, nomes que se destacam. Lembrando que a gente fala muito dos homens, mas as mulheres existiam. O problema é que elas não tinham acesso ao conhecimento como os homens, né? Eram proibidas muitas vezes de frequentar os espaços educacionais, e artísticos. A Idade Contemporânea, que começa para a arte. A Idade Contemporânea começa em história com a Revolução Francesa. Mas quando a gente fala em arte contemporânea, a gente fala década de 60 para frente, a partir da pop art nos Estados Unidos. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Temas históricos que são muito retratados no Enem. No século XX, principalmente, a Belle Époque, que é o grande avanço tecnológico nas ciências, na matemática, na medicina, né? Também ali a gente fala da Primeira Guerra Mundial, né? Resultado do imperialismo muito forte do século XIX, período entre guerras, nazifascismo principalmente, o uso que eles fizeram da arte a favor desses regimes totalitários, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, avanços nucleares, tudo isso vai gerando o quê? Angústia no ser humano, e os artistas vão reproduzir isso na sua arte. Tanto é que a gente vai falar sobre isso nas vanguardas europeias, tá? Passa pra mim, por favor, meu amor. Agora a gente vai falar então do que interessa, tá? Vanguardas europeias, por exemplo, a gente está dentro de um contexto histórico. Dentro desse século XX, principalmente, resultado de um século XIX muito competitivo, de imperialismo, formação de nacionalismo, ideia de progresso, que resulta no século XX nas grandes guerras mundiais, que geram muita angústia no ser humano. Bom, a gente tem aqui algumas perspectivas desses artistas. Eles começam a questionar a própria existência humana, eles começam a repensar a história da humanidade e eles começam a romper
romper com as academias. Eles não estão mais preocupados em seguir técnicas, eles estão preocupados em questionar o mundo no qual eles estão inseridos. Pode passar para mim, querido. Primeira vanguarda europeia, cubismo. Quando a gente fala do cubismo, já vem na nossa cabeça Pablo Picasso, né? A gente lembra de Guernica, Mademoiselle de Avignon. E o cubismo nada mais é do que a fragmentação e a decomposição das figuras em formas geométricas. Nós temos dois tipos de cubismo. Já dentro da contemporânea, certo? Vanguardas europeias ainda, tá? É que é final da... Arte moderna, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui o seguinte, ó. Nós estamos no cubismo analítico ou sintético. O analítico é aquele que deforma ao máximo a figura. E aí você vai analisar na sua mente qual é o objeto que talvez eles tenham tentado retratar. E o sintético, ele fragmenta menos. Ele deixa mais visível os objetos que estão sendo retratados, tá? Então o cubismo vai trazer justamente essa ideia da perspectiva. Por qual ângulo eu estou olhando determinado objeto, ou pessoa, ou cenário, tá? Então eu tenho diversidade de perspectivas, por ângulos diferentes. É a ideia do cubismo. Claro que além do Pablo Picasso, Juan Gris, Georges Braque, que trabalharam muito dentro desse contexto do cubismo no século XX, tá? Pode passar, querido. Outro grande querido do Enem é o futurismo, tá? Por quê? No século XX, a gente tem ali o fascismo italiano, e o grande nome do futurismo é Filippo Tommaso Marinetti, que escreve inclusive o Manifesto Futurista, enaltecendo as inovações tecnológicas e falando que o mais importante é a aceleração da produção, é a velocidade, é o progresso. E os futuristas chegavam a dizer absurdamente que museus, galerias poderiam ser queimados, bibliotecas, porque não tinha importância o passado, o que interessa é o futuro. Então o futurismo sempre vai falar de velocidade e dinamismo. Grandes nomes do futurismo, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, claro que existem outros, mas são os grandes nomes que geralmente aparecem e que a gente trabalhou muito no SAS ao longo desses 3 anos, tá? Em arte, literatura... Em tudo, tá? Futurismo, vanguarda aparece... É que aqui eu tô prezando pela arte plástica, tá bom? Por favor, querido. Expressionismo, cortou aqui, tudo bem. O expressionismo. Quando a gente fala do expressionismo, é uma resposta aos impressionistas, porque enquanto os impressionistas estão preocupados em imprimir o que eles estão vendo e preocupados com a velocidade que a luz trabalha e incide sobre as cores, pinceladas rápidas, né? Os expressionistas estão angustiados com o tempo que vivem. Então eles não estão preocupados em imprimir realidade, eles estão preocupados em expressar um sentimento. Por isso está ligado à subjetividade. É o que a pessoa sente, é a sua angústia, é a sua dor, é o sofrimento. Não é à toa que a gente começa com o grito, né, do Eduardo Mann, que vai registrar esse sofrimento pessoal, esse sofrimento da solidão, daquele homem que se sente só, porque o mundo está desabando na cabeça dele e ele não sabe para onde ir, tá? Então essa é a ideia do expressionismo, expressar subjetividade e sentimentos, tá bom? Pode cair farol. Pode passar. Pode, eles podem trabalhar de várias formas, porque a gente tem variadas linguagens dentro da arte, tá? Dadaísmo, vanguarda europeia também super importante para nós. Por quê? Os dadaístas, eles são aqueles que estão extremamente revoltados com as guerras. Estouro da Primeira Guerra Mundial de 1914, né? A guerra não faz sentido algum. Aliás, a gente sempre fala sobre isso. A guerra é o maior fracasso da humanidade. Então os artistas, que são extremamente sensíveis, eles vão olhar e falar, a guerra não faz sentido algum. E a arte precisa mostrar, de alguma forma, essa ilógica, esse não sentido, esse não fazer sentido. Então eles pegam a arte e eles começam a dizer, quem vai determinar o que é arte? Sou eu que sou o artista. Por isso que o Marcel Duchamp, que é o grande nome do dadaísmo para nós nas artes plásticas, né? Tristantizado na literatura, mas o Duchamp nas artes plásticas, ele vai pegar o urinol, inverter, colocar um pseudônimo, colocar na galeria e dizer que aquilo é arte. É uma provocação. É proposital. O que ele quer? Provocar e chocar a burguesia. Por quê? Porque os artistas sabem que a grande culpada pelas grandes guerras que a gente está vivendo é a burguesia, que financia a competitividade do mercado, por exemplo. Tá? Então é chocar a burguesia. Não faz o menor sentido. A própria palavra Dada significa cavalinho de pau em francês. Pode falar. Então alguns estilos de arte eram considerados bem elitistas, não? Muitos. Até porque a arte ela era feita para poucos, né? Nem todo mundo tem acesso.
Por isso que a gente vai falar de arte contemporânea, que é a queridinha do Enem, tá? Justamente porque a arte contemporânea, ela vai pra rua, ela tem acesso à população, né? Ela não fica restrita a galerias e museus. É muito importante a gente falar sobre isso, tá? Pode passar pra mim, querido. Surrealismo também é um queridinho do Enem, tá? Há alguns anos aí apareceu o surrealismo. O surrealismo, ele vai trabalhar com o inconsciente humano, com o universo onírico, que é o universo dos sonhos. E eles trabalham, os pintores, junto com a psicologia, a psicanálise freudiana, tá? A psicanálise freudiana diz que para você atingir o inconsciente, você tem o caminho dos sonhos, terapia, ou às vezes até psicotrópicos, uso de drogas, né? Que são muito perigosas, porque dependendo da quantidade que você utilizar, ou às vezes nem é tão grande, mas ela te leva para aquele inconsciente e não te devolve mais, né? É que a gente não vai entrar nesse quesito agora. Mas Salvador Dalí e René Magritte trabalham com essa ideia do universo onírico, tá? Então eles não estão mais preocupados em copiar o mundo que existia, que era a ideia do mimesis. Lembra dessa palavra? Mimesis. Que é a ideia de mímica, né? De copiar o mundo que existia. Isso não existe mais aqui na vanguarda europeia. Eu estou rompendo com a tradição. Eu estou criando um mundo novo. Estou querendo entender o que está acontecendo comigo, tá? Então, o surrealismo, geralmente aparece a expressão universo onírico, que é o universo dos sonhos, tá? O René Magritte, o Salvador Dalí, acho que todo mundo lembra daquela obra dele, que eu não havia colocado ela aqui, mas tudo bem, né? Que é a persistência da memória, com os relógios derretendo e tal. Mas o René Magritte tem aquela famosa obra, pera só um pouquinho, que é do cachimbo, que aí ele coloca que isso não é um cachimbo, de fato, é a imagem de um cachimbo, tá? Então isso te provoca, isso gera reflexão, pode falar. É persistência. Persistência da memória. Da memória. É, da memória, tá? Pode passar, querido. O top 1 do Enem, arte contemporânea. Tá? A arte contemporânea é a arte mais atual. Ela começa na década de 60, tá? Como eu comentei com vocês, a partir da pop art, que é o caminho que se abre para a arte contemporânea, e ela tem características muito claras. Então eu coloquei aqui, aceleração do tempo. O tempo corre o tempo todo, não volta mais. Né? E a gente está vivendo isso cada vez mais. Né? A gente acelera até os áudios que a gente quiser no WhatsApp, né? A gente não tem mais paciência nem para se ouvir. A efemeridade, ou seja, tudo passageiro, é tudo muito efêmero. Né? Tudo acontece e acaba quase no mesmo momento. Novas tecnologias. Vivemos esse mundo, né? Variadas linguagens, porque aí eu tenho, por exemplo, artistas como Vicky Muniz, que vai usar na sua pintura areia, chocolate, mel, diversos, né, objetos e instrumentos, elementos, vamos usar os elementos, né? Melhor elementos, que talvez a gente nunca imaginasse que poderia ser açúcar, né? Como um elemento para a arte, tá? E interatividade, a arte contemporânea, justamente porque a gente estava conversando aqui, a gente sempre conversou sobre isso. Ela se torna mais acessível à população, inclusive ela preza pela interatividade com o público. Ela não é uma arte para ser só observada, ela é uma arte que provoca. E ela provoca questionamento e reflexão, tá? Pode passar, querido. Aí eu coloquei aqui, pra gente não esquecer da pop art, Andy Warhol é o grande nome da pop art nos Estados Unidos, década de 60 principalmente, em que ele vai pegar o que existe na cultura de massa, na indústria cultural e trazer para a arte. Então a imagem da Marilyn Monroe, do Che Guevara, do Mao Tse Tung, que são imagens populares em seus países e que se tornam populares no mundo globalizado, que a gente começa a viver, né? Principalmente lá, né? Depois da Guerra Fria e tudo mais, uma nova ordem mundial. Mas a gente tem que ter essa clareza de que ele traz isso para mostrar que a arte ela não pode estar restrita a determinados lugares. Ela tem que ser jogada para todo mundo tem que ter contato com a arte. E na verdade todo mundo tem, né? O que a gente faz muitas vezes é descartar talentos, né? Que é uma grande pena, tá? Coloquei aqui, já falei isso para vocês, que é o primeiro passo do caminho para a arte contemporânea é a pop art. Pode passar para mim, querido. E aí eu quero falar de algumas especificidades da pop art, que trazem novos estilos, novos questionamentos, como eu disse para vocês. O minimalismo é um tipo de arte contemporânea importante e que tem sido adotado até como estilo de vida, onde eu busco o quê? Usar o menor número de elementos. Então eu uso menos textura, eu uso menos pintura, menos cores, menos traços, para comunicar aquilo que eu quero, tá? O minimalismo. O estilo de vida minimalista é cada vez mais buscado, inclusive no mundo em que o consumo é extremamente exagerado e está nos levando ao colapso, né? A street art, que é a arte de rua, grafite, né? A gente tem cobra,
A gente tem o Banksy, que usa esse pseudônimo, faz artes que são provocativas, os gênios, né? A gente tem grandes nomes do grafite que aparecem que são a arte de rua. Ou seja, qual é o cenário? Não é mais uma tela. O cenário é o cenário urbano, ela pode estar em qualquer espaço. E aí a gente pode trabalhar com a intervenção artística, que é a street art, e qualquer tipo de arte que seja uma intervenção, como fazer uma performance na rua, que é ensaiada antes, ou um happening, em que as pessoas vão fazer uma apresentação e outras pessoas do público podem participar, né, diferente da performance. Então eu tenho ali vários momentos de intervenção. E eu posso ter a body art, a nossa querida, né, Marina Abramovic, né, que usa o corpo como suporte privilegiado de expressão. Ela usa o próprio corpo para transmitir a arte, para provocar sensações. Tá? Pode falar, E Virginia. a body art, assim como a street art, também faz muitas intervenções. Muitas Assim como intervenções. você citou, a própria Marina Abramovic é uma das maiores Perfeito. artistas que faz body art com intervenções. Com intervenções. E é importante a gente... Foi ótimo você ter feito esse posicionamento para a gente pensar o seguinte: intervenção é diferente de instalação. Às vezes as pessoas confundem, parece uma bobagem, mas não é. A intervenção, ela pode ser feita em qualquer lugar, e em especial em espaços urbanos públicos. A instalação, ela precisa de um espaço privado. Então tem que ser planejado, tá? Ela está num espaço que é determinado para aquilo. Então instalação e intervenção tem esse diferencial, né? Nós trabalhamos muito a ideia de instalação e também intervenções, mas muitas instalações com Hélio Oiticica, Lígia Clark, que são nomes também muito importantes, tá? Ai Weiwei, que é um artista chinês extremamente importante na atualidade, que trabalha com essa arte contemporânea dessa sociedade globalizada, tá? Depois eu mando pra vocês de novo. A gente trabalhou isso inclusive no SAS, né? O SAS tá muito atualizado, gente, não é querendo puxar sardinha não, mas é muito atualizado com relação ao que aparece nas provas. Pode falar, meu amor. Tanto que a marginalidade trabalhada pelo próprio Oiticica é considerada uma transgressão dos valores da própria burguesia. Perfeito. E é o que eles querem. É essa ideia de transgredir. Tirar a ideia elitista da arte. Tirar essa ideia elitista. É o projeto, né? É o objetivo. Perfeito, tá? E além de arte, é uma arte que a própria natureza muitas vezes produz. Há uma intervenção do artista, né? Então aquela arte que eu mostrei pra vocês, por exemplo, das pedrinhas que você encontra numa praia, e aí você faz uma montagem ali artística, né? É efêmera, é arte contemporânea. Só que o que interessa para o artista contemporâneo não é permanecer com aquele objeto. Ele sabe que a natureza pode vir e destruir aquilo que ele fez, porque é a natureza que importa, né? E isso não vai estar dentro de nenhum espaço. É um espaço público para todo mundo ver. O que importa é permanecer o conceito, a ideia da arte contemporânea. É o que interessa para a arte contemporânea, é permanecer a ideia que ela trouxe. O questionamento e a reflexão. Tudo bem? Pode falar, querido. Faz aquelas esculturas na areia. Também a escultura de areia é maravilhosa, né, gente? Ele sabe que aquilo lá pode estar. Ele sabe que pode ser destruído a qualquer tempo. É uma lei de arte, tá? A gente pode caracterizar a escultura de areia como lei de arte. Perfeito. Pode passar, meu amor. E pra fechar, eu quero falar com vocês da arte no Brasil, tá? É claro que a gente está fazendo um apanhado geral, o que interessa é a base que vocês tiveram durante todos esses anos. Agora é só uma pincelada mesmo. Mas a gente precisa falar, por exemplo, da ideia de patrimônio, que o Enem gosta muito de trazer, tá? Patrimônio que pode ser material, que é concreto, Cristo Redentor, patrimônio histórico do Brasil. Ou patrimônio imaterial, que é a arte do fazer. Então, por exemplo, o frevo em Olinda, Recife, né? O que importa não é o guarda-chuvinha que eles estão usando lá para dançar, é o movimento que se faz, é a arte do fazer, né? A cerâmica marajoara, por exemplo, a arte do fazer, a culinária, algum alimento que é específico de determinada etnia, né? É um patrimônio imaterial, tá? Que faz parte da identidade daquele povo. E aí eu preciso lembrá-los do modernismo no Brasil. Estão cansados de saber, já fizeram um trabalho sobre isso. Semana de Arte Moderna de 22 inaugura esse modernismo no Brasil, mas que é uma ruptura com a identidade estrangeira e trazendo uma identidade nacional para o nosso Brasilzão. Mas a gente lembrar que mesmo antes da Semana de Arte de 22, a gente tem a Anita Malfatti, em 1917, quando ela volta da Europa, porque
que ela estuda na Alemanha, né? E ela vem com influências estrangeiras. Ela traz, por exemplo, nos seus traços o expressionismo, mas ela coloca uma brasilidade, tanto que ela usa cores diferentes. E quando ela usa cores diferentes, ela é extremamente criticada. Ela tinha inclusive vendido várias obras, aí Monteiro Lobato faz uma crítica violenta e as pessoas querem até devolver as obras que tinham comprado dela, né? Então assim, nunca é fácil você romper com o que é visto como tradicional. Mas ela faz isso de uma maneira belíssima, ela se une a outros escritores, pintores, escultores durante a Semana de Arte Moderna de 22. Pós-22, a Tarsila vem também com o Abapuru, né, que o Oswaldo de Andrade aqui dá o nome, que é aquele manifesto antropofágico, que eles querem deglutir o que vem de fora e devolver de maneira que traga a identidade do nosso próprio país, tá? Isso a gente fala bastante, então é sempre bom, mas é sempre bom lembrar, tá? E eu coloquei algumas palavrinhas aqui, porque eu acho que a gente precisa pensar muito nelas, que elas vão aparecer muito na prova. Cultura, identidade, história e memória, tá? Aquilo que faz parte da cultura, da identidade, da história e da memória de um povo é patrimônio. E aí eu queria que você passasse para mim, porque eu queria comentar o seguinte. Nós temos dois povos importantíssimos que ajudaram a formar quem nós somos e que muitas vezes foram desprezados e que ainda sofrem diversos obstáculos, sabemos disso. A população indígena e o povo africano, que formaram a nossa identidade como povo brasileiro, né? E aí, assim, para falar de formação do povo brasileiro, ninguém melhor que Darcy Ribeiro, se alguém puder ler, seria fundamental. Mas eu sei que o tempo para vocês é muito escasso também, ainda mais nesse momento, né? Mas vamos lá, quando a gente fala dos indígenas, a gente tem a arte plumária e os grafismos também que eles usam nos corpos como processos de rituais, que para eles podem ser ritos de passagem de casamento, nascimento, para a vida adulta, e cada grafismo em cada etnia tem um significado. Para eles é algo cultural, para eles é algo sagrado. E existe a arte plumária, que também é extremamente importante e que está ligada não só à questão de adornos, mas de rituais sagrados. E eu coloquei um caso específico aqui, que é o caso do manto tupinambá, que é um caso atual, que é o seguinte, e o Enem gosta muito de trabalhar com a atualidade e passado. O manto tupinambá é o seguinte, o manto tupinambá é um manto, como um manto sagrado mesmo, para os indígenas, feitos de arte plumária, e os pajés da tribo Tupinambá utilizavam, da etnia Tupinambá utilizavam. Na época do Brasil holandês, Maurício de Nassau pegou esse manto Tupinambá, levou embora e achou por bem dar de presente o manto Tupinambá para o rei dinamarquês. Até hoje é uma grande discussão que eles devem devolver esse manto para o Brasil, porque é um patrimônio que faz parte da identidade, da cultura, da memória e da história do nosso país. Então ainda existe essa discussão e essa discussão voltou à tona agora em 2023, o caso do manto Tupinambá. Então talvez seja uma atualidade que possa aparecer eventualmente numa prova, seja do Enem ou qualquer outra que vocês estejam para fazer, tá? Outro caso é a Constituição. Não sei se vocês viram, que é importante, todo mundo aqui sabe que a Constituição do nosso país foi promulgada em 1988 e agora em 2023 ela foi traduzida pela primeira vez para uma linguagem indígena, que é o Nhengatu, que, claro, eles têm vários troncos linguísticos, mas o Nhengatu seria a mistura do português, do africano e do indígena, né? Que foi aquilo que foi se misturando para eles conseguirem se comunicar, inclusive com os colonizadores, né? Então, pela primeira vez, eles conseguiram traduzir. Isso é uma atualidade importante, porque é você valorizar os povos originários. Eles têm o direito de saber o que está no texto da lei, né? Quais são, o que no texto da lei fala sobre eles, inclusive, sobre suas terras e tudo mais. Isso ligado, inclusive, à discussão do marco temporal, que deveria ser 1500, né? Mas tudo bem. E os africanos? Mais do que nunca a gente falar sobre religiosidade, né? O candomblé, a umbanda, que são religiões de matriz africana que sofrem tanta intolerância religiosa e que ajudaram a formar o nosso povo brasileiro, as festividades, a musicalidade desse povo africano, que dá origem ao samba, que dá origem à congada, que dá origem a um novo tipo de carnaval, porque o carnaval tem uma origem europeia, mas quando vem para o Brasil a gente tem uma mistura de elementos, por isso que a gente fala numa arte diversa, né? Diversidade de linguagens, os tambores africanos que vão para as ruas, né? Então uma nova forma, uma nova roupagem de resistência cultural, inclusive, por quê? Toda a arte indígena, toda a arte africana é uma forma de resistência cultural. E a gente lembrar disso pro Enem também é fundamental, tá? Assim, gente, é muita coisa para falar em pouco tempo, né?
Mas assim, dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me mandar, né? Acho que até que a gente pode parar a gravação para não ficar tão longa.